Olá pessoal, bom dia. Sara na área, Giovana também. Quem mais aqui? As duas por enquanto, né? Vamos esperar um pouquinho dar o horário pra gente começar, tá? Um minutinho, faltando só. Espero que vocês estejam passado bem, tá? Final de semana. Só para adiantar aqui para vocês, Sara bem aqui, né? Vamos ver. A Sara tirou a prova que eu corrigi ontem, ó, 9,2, foi bem, Sara. E a Giovana da Professor, sobre o Oi. negócio da média final que o senhor postou lá, que tá verde e vermelho as coisinhas. Vamos lá, média final. Aqui, só um instantezinho também. A Giovana Lima tirou 8,3. Aqui nós estamos fechando essa nota aqui ainda, né? Giovana, mulher de Deus, falta uma tarefa aqui, ó. A terceira tarefa. Ó. E aqui vale mais ponto, 8. Vamos lá para a média Eu tenho ela pela final. metade, só faltou aquela questão que eu falei com o A senhor. média Aí eu esqueci final. de mandar. Aham. Manda, ainda recebo ainda. A gente não fechou o bimestre ainda. A gente manda, a gente recebe. Vamos lá, média final. A média final, nós estamos construindo ela e para ver, porque pela média final a gente consegue ver, por exemplo, quem passou ainda no terceiro bimestre, né? No caso foi a Sara que perguntou. Vamos ver aqui, Sara. Ah, não, Sara, isso aqui de vermelho é porque a gente não construiu ainda. Vamos lá, vamos colocar tudo verde. Porque Ah, tá. O senhor não deixou. Eu fiquei assim, gente, eu fiquei aflita, professor. Não me deixou isso aqui aflita. tem um tal do copiar-colar de outras planilhas que a gente utiliza, então esse é o problema do copiar-colar. Tem muitos vícios, né, nela. Então, tá vermelho por isso, que eu utilizei planilhas anteriores de outras turmas. Ah, Então, por tá. isso que tá, mas tá de boa, você tá de boa. Ó, você tem 6,6. Se você... vamos fazer uma simulação bem aqui. Deixa eu ir bem aqui na média, 6,6. Se eu voltar bem aqui na média no terceiro bimestre, só para ter uma noção. E na Sara aqui, se eu colocar o trabalho que a gente não fez ainda, eu passei para entregar semana que vem só. Se eu lançar um 4 aqui, a Sara fica com 9,73. Aí eu vou lá na média final ver como é que tá a situação da Sara. Vamos lá. A Sara passa no terceiro bimestre, se tirar 4 no trabalho, ó. Uhul. Claro que você vai se dedicar para tirar outra nota boa no quarto bimestre, né? Mas você consegue, por exemplo, fechar com 3 já no terceiro. E aí já vai aparecer aqui o nome aprovada. Deixa eu desfazer lá, né? Senão... Mas para isso precisa tirar 4 no trabalho. Só que um detalhe, o trabalho tá simplesinho, dá para tirar esse 4. Paguei. Até por isso que a gente utilizou outras planilhas. Meu professor no Professor, doutorado, bom ele... dia. Eu tenho uma Opa, dúvida. Ana! Se eu corrigiu certo mesmo a Ana, minha, porque assim, eu mostrei para algumas pessoas, eles, nossa, será que o professor corrigiu certo, Ana Paula? Não sei. Aí eu fiquei também na dúvida agora. ela tirou 10, aí tá achando, não tá acreditando no 10 dela. É isso mesmo, Ana Não tô Paula? acreditando, professor. No outro bimestre eu fui tão ruim, e aí nesse eu resolvi melhorar um pouquinho, agora eu não tô acreditando, se é verdade mesmo. Ana Paula, sim, eu corrigi certo, tanto é que eu venho aqui, geralmente, ó. Deixa eu me ver bem aqui, onde foi que eu coloquei a nota de vocês, hein, aqui. A prova de vocês, correção, cadê correção? Correção segunda prova. Correção terceiro bimestre. Não tá aqui não, só um instante. Porque geralmente eu lanço no Excel, entendeu? Aí eu lanço no Excel, faço a correção de uma prova, e aí eu faço a simulação. Pego dois números aleatórios e jogo, né? Um 10, por exemplo, assim, meu mesmo. E aí geralmente eu faço simulando com 10, depois logo em seguida eu começo a corrigir a prova de vocês. Então o número no caso é o 3, né? É É, o só vir aqui, ó, 3. coloco o 3, ó. Tá com a tua prova na mão, ó? Olha, na tua prova aqui, de acordo com o que tá mostrando aqui, deixa eu abrir ela aqui também, né? Vamos abrir. Enquanto isso, passamos 3 minutinhos, mas é coisa rápida aqui. Não tá acreditando no 10, mulher, pelo amor de Deus. Eita. Não, é que eu mostrei para meus amigos, ele, não, Paulo, não sei. Aí a professora tá puxando teu saco, mulher, porque tu não, aí eu, ô, gente, a Será, senhora não me mulher? deixa insegura. Vamos lá, vamos ver lá, vamos ver lá. Meio Não, moço, mas deixa, ambiente. não tem problema não, amigo, tá tudo Não, mas, bem. não, mas tá, eu sou criterioso nesse negócio, Ana, não foi, ó. Ainda mais que você faltou na minha última aula, eu ia fazer era tirar nota, iria.
estivesse precisando Nossa, fazer a porque falha, era tirar. uma vez que eu falto, moço, em 3 bimestres, Vamos ver, peraí. Só para mostrar ali que a gente começa a aula. A prova, mulher, terceiro bimestre. Tá lento, meu, ó. Girando aqui as... Não vai dar pra mostrar. Senão a gente não perde a aula. Mas eu vou rever. Não, mas tá certo, sim. Eu olhei todas ontem. E aí a tua primeira tem que dar 2,66. A segunda de todo mundo era igual. Não sei se vocês perceberam isso. Tinha um número lá, mas para ir e voltar, mas no final era todo mundo 20. Ó. Era só se ligar nisso aí. Aí a terceira, ela vai ser a frequência calculada inicialmente, depois você multiplica a frequência 1 vezes 2, vezes 3, aí acha. A sim, ao quarta meu não ver, tem, né? depois que eu vi, tava certo, entendeu? Deu tudo certo as continhas, então eu Tá. creio que tá certo mesmo. Pois assim, fala o seguinte, anota esses valores para nós bem aí, anota assim, ó, no caderno. A primeira, 2,66. A segunda, 20. A terceira, 1,93. 3,87, 5,8. Às vezes o aluno, ele arredonda a de cima, ele fala que vale 1,94 a de cima, entendeu? Que eu sempre falo para colocar duas casas. Aí nesse caso, quando ele coloca 1,94, ela vai repercutir na outra, que vai ficar só 3,87. Então, às vezes eu pego pequenos arredondamentos, mesmo pedindo para não arredondar, e o aluno arredonda, geralmente eu considero alguma coisinha. Mas Olha, eu parabéns. olhei aqui, tá certo. Tô aqui com a minha prova Olha, na mão e uhul. deu certo. Não, para a turma foi, na verdade, Ana. Eu fiquei feliz porque na outra, a maioria, não foi só você não, a maioria das turmas tinha ido mal na outra prova. Ah, sim, Belezinha, vamos super. começar? Obrigada, Fizemos professor. já Desculpa aí o atraso. nada. Não, tranquilo, de boa. A gente corre um pouquinho aqui. Vamos finalizar aqui. Galera, então, finalizar, começar, na verdade. Para hoje, nós temos a aula 27, falando sobre instrumentos de sopro e de percussão, tá? Basicamente, nós vamos encerrar o 4º capítulo do livro, tá? E vamos partir para a próxima aula, quinta-feira, para o 5º capítulo. Esse assunto de hoje, ele encerra, não só o assunto de hoje, mas o dia de hoje encerra o terceiro bimestre. Então, hoje é a última aula do terceiro bimestre. Apesar que esse assunto aqui eu coloquei lá no tópico de 4º bimestre, que vai cair na prova do 4º bimestre, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui. A Sara falou bom dia, falei. A Ana Paula, beleza. Simbora então. E aí o instrumento de sopro, nós falamos sobre o instrumento de corda na vez passada, né? Na aula passada, de segunda-feira, e nós temos então aqui os instrumentos de sopro, que basicamente o instrumento de sopro, ele causa um som, ele causa a construção desse som, porque o ar é perturbado, tá? Nesse caso eu tenho, nos instrumentos de sopro, eu tenho basicamente 2 tipos de embocadura, né? Onde nós observamos bem aqui, ó, o ar é soprado na embocadura, e ao chegar num determinado ponto, em que tem, por exemplo, uma aresta, uma abertura, eu vou encontrar uma cunha. Isso aqui é uma cunha. Lá mesmo para cortar madeira, né? Para rachar madeira. Ao encontrar essa cunha, perceba que o ar foi perturbado. Ele é perturbado, então gera-se o som, produz-se o som. Então, nesse caso, eu vou produzir esse som pela perturbação do ar, tá? Por quê? Porque ele é soprado e é perturbado nessa cunha, nesse chanfro. Quando o instrumento ele tem essa aresta, esse chanfro, nós chamamos essa configuração dele de configuração ou de instrumento de embocadura tipo Bissell. Tá? E quando ele não tem isso, que é o caso de baixo, a gente percebe que ele tem uma palheta, ó, a palheta está aqui, ó, eu emito som, ou sopro, no caso ar. Esse ar, quando chega nessas 2 pontas aqui, que é uma espécie de palheta, ele é perturbado, ele é desviado, ele diminui a espessura dele, né? Ele vem fino, fica um pouquinho mais espesso e diminui. Ao diminuir, isso é uma perturbação. Essa perturbação é que causa, novamente, a produção do som, tá? E nesse caso, esse de baixo é do tipo palheta. Palheta é quando não tem a aresta lateral, tá? E quando tem essa aresta lateral, é do tipo Bissell. Também existem instrumentos que é produzido o som com a própria perturbação dos lábios da pessoa. A pessoa faz o sopro, só que na hora de soprar, os próprios lábios é que vão vibrar. Tá?
Então, nem precisaria, nesse caso, dessa embocadura tipo chanfro, tipo bisel, quanto a tipo palheta. Nesse caso, os próprios lábios dela que vai vibrar. Isso é o caso, por exemplo, do trompete. Tá? Continuando, quando a gente fala em instrumento de sopro, nós temos que destacar os dois tipos de instrumentos de sopro e o que causa, o que configura isso. Nesse caso, o que vai diferenciar os instrumentos de sopro, os dois tipos, é os instrumentos ou os tubos que formam esse sopro. Esse sopro não, esse instrumento. Nesse caso, os tubos podem ser abertos e podem ser fechados. Na figura à direita, nós podemos observar ele é aberto. Aberto é quando as duas extremidades, ó, elas são abertas, não tem nenhum impedimento do ar passar. E fechado, uma delas, no caso aqui à direita, ó, é fechada, é lacrada nesse caso. Tá? Tubo aberto, as duas são abertas. Tubo fechado, uma das duas é fechada. Tá? E basicamente, como é que acontece esse som, como nós já falamos, uma permã? Produz-se uma onda, obviamente, que vai da embocadura de entrada, né, de uma extremidade até a outra extremidade. Tá? Ao atingir esse ambiente com densidade menor. Lembrando aí de corda, quando muda de meio, para nós interessa a reflexão. Ele sai do instrumento, encontra um ambiente com alteração de densidade, isso devido à temperatura, pressão e à própria densidade do ar. E aí ele reflete, ele retorna. Esse retorno dele é que reforça o som. Né? Ao sofrer reflexão e refração, né, a onda refletida retorna e forma com a onda que vai, que é a incidente, uma onda estacionária, emitindo assim um som de maior intensidade. Tá? Então ele sai, reflete, e aí ele aumenta esse som em função da interferência da onda que já ia com a onda que volta. E aí nós temos a configuração de como funciona um tubo aberto. Tá? Geralmente, quando você emite um som num tubo, aqui eu tenho um comprimento dele, comprimento L, emite uma onda no tubo, nós temos os harmônicos, tá? Esses harmônicos é formado por um ventre, que eu vou desenhar aqui agora esse ventre, só botar aqui a cor do pincel diferente. Um ventre, onde um ventre vai ser o que nós chamamos de fuso. Isso aqui é um ventre, ou fuso, ou um primeiro harmônico. Temos aqui um primeiro harmônico. Quando eu olho para o tubo, o primeiro tubo, o tubo 1, eu percebo que do meio dele, ó, onde tem o N, que o N é um nó, tá? Do meio dele para cima, eu tenho a metade desse desenho que eu fiz, ó, do harmônico. Do meio dele para baixo, eu tenho a outra metade. Se eu somo metade com metade, eu tenho um harmônico, um fuso. Dessa forma, essa configuração é chamada de primeiro harmônico, tá? Ou harmônico 1, tanto faz. No segundo, eu percebo que eu tenho ó, a metade do N para cima, a metade do N para baixo. Essa primeira metade, que eu vou chamar de 1, e a 2, formam um fuso inteiro. Já no meio eu tenho, ó, onde tem um V, eu tenho um fuso completo. Então, eu vou chamar aqui de 3. Ó. O 1 e o 2 formam um fuso, o 3 forma um outro fuso. Então, eu vou ter aqui 2 fusos. Na sequência, eu vou ter, ó, 2 fusos. Tenho metade com metade, 3 fusos. Então, aqui é o terceiro harmônico. No último, eu tenho um fuso, no caso, esse desenho completo, tá? 2, 3. E por último, metade em cima e metade embaixo, 4 fusos, tá? Observando mais além, eu percebo que um comprimento de onda, ele é aquele Szinho completo, né? Eu vou desenhar ele aqui agora, o S, ó. Ó o S, ó o S. Isso aqui é um comprimento de onda. Isso caiu na prova. Quando vocês olharam lá a diferença de saindo do inicial até um valor qualquer, acho que era 2, vocês conseguiram visualizar na figura o tamanho do comprimento de onda, que é um S completo. Ou a distância entre duas cristas também. Tá? E aí, quando eu pego esse mesmo desenho aqui, ó, e agora eu vou fechar ele, eu vou transformar ele em fuso, ó, o primeiro eu vou completar em cima. Ó. É uma onda que reflete. O segundo eu vou completar embaixo. Eu tenho 2 fusos.
Então, ou dois fusos ou dois harmônicos, tá? Tanto faz. Dois fusos, eles equivalem a um comprimento de onda, a um lambda, tá? Então, porque eu peguei aqui, ó, um lambda, que eu tenho um S embutido aqui dentro, ó, um Szinho, que é um comprimento de onda. De sorte que um fuso, né, ou um desenho desse aqui, é meio comprimento de onda, correto? Então, eu coloquei aqui, ó. No primeiro, no tubo 1, eu tenho, no caso, um meio comprimento de onda, um fuso. Então, eu vou expressar isso aqui, ó, com L, que é o comprimento do tubo, é igual a meio comprimento de onda, que está aqui de forma maior, tá? L é igual a... Como é que eu represento o meio comprimento de onda? Lambda dividido por 2, tá? É o que está aqui, ó, lambda dividido por 2. E aí, quando eu olho para a figura, só tem um harmônico formado, então vezes 1. Quando eu olho para o 2, ó, eu vou ter meio comprimento de onda, só que eu vou ter 2 dele, ó. 1, 2. Quando eu olho para o terceiro, conforme nós já contamos, eu vou ter meio comprimento, aqui, meio comprimento de onda, 3 vezes. Quando eu olho para o 4, eu tenho 4 meios comprimentos de ondas. Aqui é 4, viu? Aqui está para 3, aqui é 4. Ou seja, eu percebo que esses meios comprimentos de onda eles são proporcionais aos fusos, tá? Tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4. Opa, então eu posso montar uma equação através dessa observação, tá? L é igual a N, tá? Onde N vai ser o valor de 1, 2, 3 e 4, vezes meio comprimento de onda. Professor, se for o primeiro harmônico, eu coloco 1 no lugar do N. Se for um segundo harmônico, coloco 2 e assim por diante. Então, o N, nesse caso, vai ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Pegando essa fórmula, eu posso agora, por exemplo, é a mesma fórmula, vou apenas mexer nela para poder ter um valor em função do comprimento de onda. E aí eu faço o cruz credo aqui, né? Boto 1 aqui embaixo, pego aqui, ó. 1 vezes, 1 vezes comprimento de onda vai ser comprimento de onda. 2 vezes L, 2L. O N, ele multiplica o comprimento de onda, ele passa dividindo por 2L. Tá? Então, nesse caso, é só pegar a mesma fórmula e dei uma nova roupagem para ela, mas para encontrar o valor do comprimento de onda, tá? Teve alguém, eu não sei se foi nessa turma ou foi outra, porque eu corrigi 2 turmas ontem, nas provas, que errou essa questão do cruz credo. Fez tudo certinho na prova, tá? E na hora de fazer meio pelos extremos, errou. E é assim, a gente tem que errar em algumas coisas, mas no que é básico, quem pode tirar um 10, né? Por que errar, né? Mas eu considero, geralmente, se aconteceu com alguém, eu considerei um percentual lá, ou 50%, ou 70%, tá? Quando você comete um errozinho bem simples, tá? Mas não podemos cometer erro, não, que na hora de, imagina de marcar uma questão lá, no vestibular, e proceder errado e marcar errado, né? Na hora eles não vão considerar se a gente foi no rumo ou não. Voltando para cá, eu tenho que a fórmula da velocidade, que nós utilizamos na primeira questão da prova, V é igual a lambda vezes F. Se eu isolar o F, ó, eu vou levar esse lambda lá para baixo do V. Então fica F é igual a V sobre lambda. Eu vou então pegar esse lambda aqui e vou trocar pelo lambda que está lá em cima. Como é que fica? Peguei o Fn, vai ser igual, repeti o V, e aí em vez de colocar lambda, eu coloquei 2L sobre N. 2L sobre N. Tá? Eu tenho, então, a divisão de frações. Como é que eu faço para dividir frações? Repete a primeira, que no caso é V. Está aqui embaixo, V. E multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 2L sobre N. O inverso disso é N sobre 2L. Tá? E aí, N vezes V, NV, e embaixo 2L. Ok? Essa é a minha fórmula. Para hoje, no caso, a nossa fórmula vai ser essa, ó, que nós queremos. Ó. Eu risquei para chegar nessa fórmula. E essa também do L, que é a partir da do L que vem tudo. Tá? Eu quero descobrir o tamanho do comprimento do tubo. Eu vou utilizar essa do L. E aí nós podemos observar que essa frequência N vai ser igual a N vezes F1, ou seja, a frequência que eu tenho aqui, ó, a F1, basta pegar esse F1 e multiplicar por N. É o que acontece, por exemplo, aqui na prova, na terceira questão da prova. Se você calcular
a frequência 1, aí para calcular a frequência 2, como é que faz? Basta pegar 1 vezes 2. Eu sou na F3, pegar o 3 vezes a frequência 1, tá? F1 vezes 1, F1 vezes 2, F1 vezes 3. Vai ser, no caso, consecutivamente, a frequência 1, 2 e 3. Não precisa fazer o cálculo todo. Teve gente que fez, mas tá certo. No final bateu certinho. Dá mais trabalho. Mas era só pegar, ó, Fn vezes... Aliás, desculpa, F1 vezes N. Eu fiz todo, deu mó trabalhão. Dá, viu, Ana? Dá um trabalho mesmo. Mas o bacana, assim, fazendo tudo, é bom que a gente vai fixando aquela fórmula, né? O bacana é isso. Simbora, então? Sim, a fórmula fica bem mais fácil quando a gente aprende. Isso, verdade. É. Fiz tudo também. Beleza, Sara. É por aí, ó. Porém, achei mais fácil fazendo tudo. Legal. Passar é outro nível, né, moço? É, Sara. Mas essa aqui é direta, né? Mas assim, Sara, se o aluno me perguntar, professor, eu faço qual? Eu prefiro que ele faça a última para poder ver o raciocínio, né? Para eu ver que ele aprendeu mesmo, tá? Se eu pudesse escolher. Então, vocês foram no rumo certo, tá? Beleza? E aí nós tivemos isso sobre o tubo, o tubo aberto, tá? O tubo aberto, a fórmula é essa. Eu vou voltar aqui de novo, ó. Fn é igual a NV sobre 2L, ó. É sobre 2. Percebam que no outro vai ter um 4 no lugar do 2. Só isso. Vai mudar do 4 por 2. Vamos lá agora. A gente vai perceber essa situação agora. Um tubo fechado, galera, a configuração do tubo, deixa eu me voltar aqui de novo, ó. Toda vez que eu tiver extremidades abertas, eu nunca formo um nó. O que é nó? Nó é essa junção aqui, onde eu tenho, por exemplo, a destruição da onda, né? A onda é mínima aqui, ó. E ventre é onde a amplitude da onda é máxima. No caso de uma boca de um tubo fechado, eu tenho uma boca, uma extremidade aberta, que eu vou ter um ventre, e eu vou ter uma extremidade fechada, que eu vou ter um nó. Tá? Sempre na extremidade fechada é um nó, ok? E aí, para formar a onda estacionária na extremidade fechada do tubo, a onda deve terminar em um nó. Olhando para a onda, eu percebo o seguinte, que nesse caso, agora eu vou desenhar o fuso novamente aqui, ó. Fuso, pan em cima e embaixo, tá? Quando eu olho para o primeiro caso, eu percebo que ele tem, ó, a metade, ó. Ele tem um quarto. Eu vou colocar bem aqui a caneta. Não dá para outra cor. Eu tenho um comprimento de onda, o verdinho com o vermelho, tá? Esse negócio de online ele não é tão ruim, não. Quando a gente se adapta a ele, é bom, cara, ó. O online não é tão ruim, não. O que você pode fazer? Imagina lá na sala riscando, né? Melhor, às vezes, claro, não tem um contato, mas você pode fazer um bocado de coisa. Ó. E nesse caso, galera, quando eu percebo aqui, eu percebo que o verdinho mais o vermelho é um comprimento de onda, é um lambda. Só que, olhando para a figura, eu tenho, ó, 1, 2, eu tenho um quarto disso, ó, eu tenho uma quarta parte. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter um quarto do comprimento de onda. Olha aqui embaixo, ó, o L vai ser um quarto do comprimento de onda. Por quê? Porque eu pego o comprimento de onda e divido em 4 partes, eu vou ter essa parte que eu estou pintando agora, só isso. Tá? No segundo caso, vou dividir aqui ao meio, ó, eu vou ter 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Eu vou ter 3 quartos do comprimento de onda. Ok? No próximo, eu vou ter, ó, vou dividir em quartos, ó. 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, 5 quartos. Ok? Tá aqui, ó. 5 quartos do comprimento de onda. E no último, eu vou ter, ó, 1, 2, racionalmente, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ter 7 quartos do comprimento de onda, tá? Novamente aqui embaixo, para quem não entendeu, ó, o comprimento de onda é 2 fusos, ó, o verdinho e o vermelho, porque ele tem que formar aquele S lá, ó. Quando eu olho para a figura, eu tenho essa parte pintada, né? Quando a gente está estudando lá no ensino fundamental, né? Pedem para pintar uma pizza, a pergunta qual o percentual, né? É basicamente aqui, ó. Então, eu tenho um quarto disso. Aí, quando eu olho para cá, ó, eu percebo que o comprimento do tubo vai ser um quarto do comprimento de onda para n igual a 1, um quarto vezes 3 para n igual a 3, um quarto de L vezes 5 para n igual a 5 e um quarto vezes 7 para n igual a 7. Percebam aqui que eu não tenho números pares, só tenho ímpares, ó. Só o 1, o 3 e o 5. Então, quando é um tubo
fechado, eu vou ter apenas o N igual a números ímpares. 1, 2, 3. Aliás, 1, 2 não. 1, 3, 5 e 7. E assim por diante, tá? Não tenho números pares, ok? E minha fórmula, como é que fica? Ó? Então, eu vou ter minha fórmula L igual a N vezes lambda sobre 4. Ó? Percebam que agora é 4. Essa fórmula vai ser válida para mim, só que agora eu vou fazer cruz credo, vou botar uma aqui embaixo e colocar 1 vezes lambda é lambda, L vezes 4 é 4L. O N está junto do lambda, passa dividindo L sobre N, para N igual a 1, 3 e 5, tá? Essa é a minha fórmula do comprimento de onda. Quando eu venho para cá, a mesma coisa que eu fiz anteriormente lá, ó, V igual a lambda vezes F, eu isolo F, o lambda passa para debaixo do V. E aqui eu vou ter, ó, Fn vai ser igual a V dividido. Quem que é o lambda aqui? Ó? O lambda é 4L sobre N. Eu tenho uma divisão de frações, eu vou pegar a primeira, que é V, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é N sobre 4L. V vezes N é NV ou VN, tanto faz. Aqui embaixo tem 1 vezes 4L é 4L. Essa aqui é a minha fórmula para calcular a frequência nos tubos fechados, tá? Então, eu tenho duas fórmulas. Eu tenho a do NV sobre 4 para tubos fechados e eu tenho a NV sobre 2L para tubos... aqui é um L, botei com T. Tubos abertos, tá? Lá na que a gente utilizou na prova, tinha aquela formulazinha onde aparecia a raiz quadrada, né, da força, porque ali é para cordas, tá? Sobre mil. Então, são as três fórmulas que eu tenho de frequência. Aqui, assim como no caso anterior, como no caso da prova também, eu posso pegar a frequência N, calcular ela pegando o N, vai ser 1, 3 e 5, e multiplicar pela frequência inicial. E aí eu consigo resolver minha conta, tá? Lembram que no violão ou no instrumento de corda, quando eu coloco o dedo em cima de um ponto da corda, eu estou diminuindo o tamanho dela e automaticamente eu estou mudando aquela nota, né? Eu estou mudando a frequência dela. No caso dos instrumentos de furo, também é isso. Quando eu coloco o dedo em cima de um furo e peço que o ar saia, eu estou aumentando o comprimento daquele tubo. Aumentando o comprimento, eu aumento o fuso dele, eu aumento a nota dele. Quando eu tiro o dedo, eu diminuo aquele tubo, porque ele vai ter uma abertura. Tá? Então, eu consigo mudar a nota musical, né, o tom, através de liberação dos furos da flauta ou tapando esses furos, ok? Não só da flauta, né? Os outros instrumentos também. A flauta é um exemplo, beleza? De conteúdo é esse, vamos partir agora para 2 exemplos. Vai dar tempo, ainda bem. Agora aqui é 8h17. Então, vamos lá. Primeiramente, eu trouxe aqui um exemplo. Na verdade, ainda tem outra parte sobre, sobre percussão, mas é bem curtinha. Aqui eu tenho um exemplo que traz duas situações de um tubo aberto e um tubo fechado, tá? Onde fala assim, a clarineta, figura A, como a maioria dos instrumentos de sopro, pode ser considerada um tubo aberto. Ela é aberta, tá? Em uma só extremidade. Ah, tá, então ela é fechada. Se só é uma extremidade que está aberta, ela é fechada, tá? A de cima. A de cima é fechada. Só é uma parte aberta. Enquanto o oboé, figura B, é exceção. Ele é um tubo sonoro cônico comportando-se como um tubo aberto. O de baixo é aberto. Aberto. Nas duas extremidades. Sabe-se que o tubo sonoro da clarineta tem 0,89 metros, né? Então, 89 centímetros, no caso, né? Vamos colocar aqui, então, ó, o tamanho dela. O L da clarineta é 0,89. De comprimento. E o do oboé é 0,82. E a velocidade do som no ar, no interior deles, é de 360 metros por segundo. Então, vamos anotar isso aqui também. Quais as 5 primeiras frequências de ressonância que os tubos sonoros desses instrumentos podem emitir? Quer saber o F1, F2 e F3 de cada um. Tá? Então, vamos lá para a fórmula. Primeira clarineta, eu sei que ela é fechada. A fórmula dela vai ser NV sobre 4L. Vamos lá, primeiro F1. F1 eu tenho, ó, o N é igual a 1, o som, a velocidade do som é 360, o 4 é 4 mesmo e o tamanho do comprimento é 0,89. Quando eu multiplico 1 vezes 360 e divido por 4 vezes 0,89, eu vou ter uma frequência de 101,12
Hz. O F2 aqui eu fiz na fórmula novamente, tá? Mas vocês podem fazer multiplicando. F2 não, F3. Por que F3? Porque a fechada só admite números N's ímpares. Então, eu peguei aqui, ó. 3 vezes 360 dividido por 4 vezes 0,89. Isso resulta em 303,36. Reparem que é exatamente 3 vezes o valor de 1. Finalmente, F5 vai ser 5 vezes 360 dividido por 4 vezes 0,89. Eu tenho 505,60. Então, as 3 primeiras, mas aqui as 5, né, o danado? Agora que eu estou olhando aqui, as 5 primeiras. Vamos para a próxima página. A F7, 7 vezes 360 dividido por 4 vezes 0,89. Vai dar 707,84. Finalmente, a F9, 9 vezes 360 dividido por 4 vezes 0,89, eu tenho 910,08. Agora vamos para o outro instrumento agora, que é o oboé. Ele é aberto, tá? Um instrumento, né? Um tubo aberto. Aqui seria um órgão aberto. Fn vai ser igual a n vezes sobre 2. Agora é sobre 2. O F1, implica dizer, né? Que é 1 vezes 360 dividido por 2 vezes 0,82, encontra 219,51. Aí eu coloquei aqui, ó, Fn é igual a n vezes F1, então vamos fazer direto, ó. F2 é 2 vezes aquele valor de 219, encontro 439,02. O F3 é 3 vezes aquele valor, o valor de cima, né? Eu vou encontrar 658. O F4 vai ser 4 vezes o valor de F1, e eu encontro 878,04. E o F5, 5 vezes o valor de 71, que eu vou encontrar, de F1, aliás, que eu vou encontrar 1097,55. Achou aqui, peraí. Beleza? O primeiro exemplo que nós temos é esse. Agora sim, para fechar, nós temos o instrumento de percussão, tá? Nós fizemos um instrumento de corda, agora vimos o de sopro e agora o de percussão. A de corda, claro, na última aula. Nós percebemos, de acordo com nossas aulas, que há diversos instrumentos de percussão, né? O triângulo, o tambor, né? E assim vai. Mas vamos nos restringir apenas aos tambores, ok? Os que têm membranas. Nessas membranas se formam os modos de vibração, assim como nos tubos, nos instrumentos de corda. E a figura, ela nos traz muitos desses modos de vibração. Onde nós temos aqui o modo de frequência fundamental, tá? Que é o F0. Esse F0 é representado pelo módulo 01. Nós temos o segundo módulo, representado pelo número 11. O 21 e assim por diante. Os que aparecem mais no dia a dia são o 01, o 11, né? Na verdade, a gente se lê 1 ponto, 1 ponto e vírgula 1, 2 ponto e vírgula 1 e assim por diante. Tá? O 31, 41, 51 e 61. Agora vamos tentar entender direitinho como é que funciona cada modo de vibração, né? Cada fuso. Geralmente, quando eu vejo essa numeração, o primeiro 1, né? Aliás, o 1 do segundo algarismo, eu vou apagar aqui, ó. O 1 do segundo algarismo, no caso aqui, do 01 é esse 1 que eu estou falando, do 11 é o segundo 1, do 21 é o segundo número que é o 1, tá? Esse 1 do segundo algarismo indica que toda a membrana vibra com um único ciclo. É quando tem imagina um tambor que nós tenhamos, e eu faço a batida nele apenas uma vez, sem esperar ele terminar, no caso. Ele terminando normalmente, eu tenho apenas um fuso, um modo fundamental. Então, todos eles, que tem 1 no segundo número, eu vou ter apenas uma batida. Eu não bato novamente dele, eu não toco novamente nele, antes que ele finalize o primeiro som, a primeira frequência, tá? A primeira onda. Então, eu bati uma vez, esperei, finalizou, ali eu tenho o fuso na segunda configuração como 1, ó. 1. O 3-1 também, ó. Eu formo só um círculo, percebam, só um círculo, não tenho 2 círculos. O que mais? O 6-1. Eu só tenho um círculo formado. O que mais? O 5-1. E o 4-1. Eu formo apenas um ciclo, apenas uma batida. Tá?
O que mais? Se eu tiver agora 2 nesse segundo número, por exemplo, o 02. O 02 aqui, ó. Esse 02 significa que eu bati uma vez, dei um toque no tambor, e antes que ele finalizasse o som, ou seja, ele estava vibrando ainda, eu bati de novo. Tá no centro dele. Bati, ele dilatou, no caso, ele deformou, essa é a palavra certa, emitiu o som, e antes de finalizar, eu já arrochei de novo. Ó. Então, se eu fizer isso 2 vezes, eu vou ter esse 2 aparecendo no segundo número, significa que formaram-se 2 círculos. O 12, tá? Sempre o 2. O que mais? O 22. Se eu fizer pá, antes de finalizar pá, muito rápido, antes de finalizar pá de novo, 3 vezes, aí eu tenho 0,3, tá? Eu tenho 3 no final aqui, ó. Isso representa a quantidade de batida, porque a quantidade de batida vai representar os nós, tá? Os nó. No caso, como é plural, nós. Se esse segundo algarismo for 2, significa que se forma na membrana um outro círculo, foi o que nós falamos, como se fosse uma nova membrana, tá? De um tambor, é como se tivesse uma nova batida, ele representa uma nova membrana, ok? Percebam aqui que eu tenho essas linhas pontilhadas. Relaxa, que boa. Cadê a Ana? Ok, Ana. Ok. Ana. Então, essas linhas pontilhadas vai representar essa quantidade de batidas, e quando elas são transversais, todas essas linhas representam, na verdade, um nó. Imagina a situação quando eu tenho uma corda, eu faço, elas se encontram, onde eu tenho interferência destrutiva, aqui nesse ponto que ela se encontra, que eu chamo nó, destrutiva, destrutiva. Nesse caso, no caso do tambor, ele é um encontro de vibrações. Tem essas linhas pontilhadas como se fossem esses nós. Só que ela é feita de forma bidimensional, na membrana. No caso do nó aqui, ó, ele é feito de forma unidimensional. Então, todos esses pontozinhos, essas linhas pontilhadas, significam nós, tá? Então, nós temos o seguinte, para entender como as vibrações são possíveis, nós podemos imaginar as linhas pontilhadas, foi o que eu falei, representando linhas de separação praticamente imóveis entre duas regiões. Elas equivalem aos nós das cordas vibrantes. Elas alteram, elas oscilam com os ventres que se formam no seu interior. Assim, geralmente, na frequência fundamental, é fácil perceber, nesse caso aqui, ó, frequência fundamental, o caso 1, é fácil perceber que toda a membrana vibra subindo e descendo como um único vento. Então, quando eu bati no tambor, só uma vez, ela desceu e subiu como se fosse um único ventre. Percebam que não há formação de nó, não há nenhuma linha pontilhada. Já no caso 11, né, no caso 11, enquanto o lado esquerdo desce, é como se eu pegasse um tambor e fizesse pá, pá, com a mão direita e a mão esquerda, tutu, tutu, tutu. Quando eu bato na primeira, ela desce. Antes dela subir, eu já bato na segunda. Professor, eu irei ter que viajar agora, porém, na hora que eu chegar lá rapidinho, eu assisto o resto. Beleza, Diegão? Show, garoto. Ó. Obrigado, Diego. Pode arrochar lá, pode ir lá. E a Ariane não pode participar hoje, por estar acompanhando a avó do doente, Imperatriz. Tudo bem. Vamos torcer para que a avó dela melhore, viu? Ela pediu para justificar. Beleza. Vamos orar para melhorar a vozinha dela. Então, no caso do 1, eu vou bater uma vez, tá? E antes de finalizar esse som, eu já toco no outro. E aí, nesse caso, eu percebo, no caso da figura do 1, eu percebo a formação de um nó, porque tem um subindo, outro descendo. Isso, dentro do tambor, acontece isso, ó. Na membrana, aliás, acontece isso, ó. Eu bati aqui primeiro na esquerda, ela desceu, e aí bati na segunda. Essa segunda já é uma subida da primeira, tá? Eu bati na primeira, ela desceu e subiu. Antes de finalizar a subida, eu já bato do outro lado. E elas se encontram. Nesse encontro, eu tenho uma formação de nó. E nesse caso, o nó é apenas uma linha pontilhada. Já no caso de dois círculos, aqui no caso que eu tenho o 0,2, ó, percebam que o 2 eu falei que são 2 círculos, eu vou tocar no centro do tambor, bater, pá, ele desce. Quando ele começa a subir, antes dele finalizar, eu toco de novo. Então, eu vou formar aqui, no caso, um nó. No caso, uma batida que está descendo e outra que está subindo. Aí, aqui, nessa linha pontilhada, eu vou ter a formação do nó, porque ele sobe e desce. Antes desse outro subir, o outro já desce, encontra e tem a formação de um nó. Tá? Onde a configuração é feita da forma da figura à direita. Tá? Beleza?
Esses nós, como a gente olha em tambor, geralmente ele pode ser observado independentemente de som, porque no caso aqui é uma imaginação nossa, né? Mas ele pode ser formado através de o uso de um tambor e ao colocar, por exemplo, areia na tampa, nessa parte onde faz o som do tambor, tá? Na membrana, mais precisamente falando. Tá aqui o exemplo de uma membrana, onde ao bater, onde ao produzir uma onda, um som nesse tambor, a areia vai se concentrar exatamente em cima dos pontos que tem os nós, tá? E aqui já é um exemplo também. Vamos aproveitar esse desenho e aplicar um exemplo, que diz o seguinte: as configurações do modo de vibração do tambor podem ser obtidas experimentalmente, fazendo a membrana vibrar com uma camada de areia uniformemente distribuída sobre ele. Eu vou distribuir a areia de forma uniforme, eu vou derramar areia em todos os seus pontos. Quando a membrana é posta a vibrar, a areia se acumula nas regiões onde a membrana não se desloca. Tá? Da batida no tambor, vai sair um pouquinho de areia, né? Então, o que vai se concentrar é o possível. Reproduzindo a figura de acordo com o modo mental, modo 1 do 4. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o F0 igual a 224. E ele quer saber qual é a frequência de modo de vibração apresentada nessa foto. Olha, que figura é essa? Eu trouxe para nós aqui. Essa figura, ela é o modo 3-1. Por que 3? Porque, aliás, por que 1? Porque eu tenho apenas um único círculo. E por que 3? Porque eu tenho 3 retas separando essas linhas, tá? E aí, quando eu volto aqui, ó, eu percebo que esse 3F1, ele equivale a 2,65 de F0, tá? Isso aqui eu peguei lá daquela página anterior, deixa eu voltar lá. Volta lá, aqui, ó. Pela figura do tambor, eu percebo que a configuração que está lá é essa, ó. Ela representa essa configuração. E eu sei que essa frequência, ela equivale a 2,65 de F0. Só eu tenho que ter esse gabarito, toda vez que eu faço essa questão, tem. O cara tem que vir aqui e ver quantas vezes, em relação a F0, é o valor da frequência do modo correspondente, tá? Então, vamos lá. Então, estamos aqui. E aí a resposta é simples. É só pegar F31, 2,65 multiplicar por F0. E quem é F0? É 224 Hz. Quando eu multiplico 265 vezes 224, eu encontro 593,6. Tá? Então, o grande lance é identificar que figura é essa, ou que modo é esse, ir lá naquele gabaritozinho e multiplicar pela quantidade de vezes que o gabarito indica para nós. Tá? Beleza por hoje? Ficou alguma dúvida? Foi simplesinho? Eu achei esse aqui mais simples do que o de cordas, né? É menos fórmulas também. Podemos passar em diante? Sim, sim. Particularmente, para mim, tá tudo bem até agora. A dúvida vem na hora da atividade, trabalho. Beleza, mas esse assunto é simples mesmo. Ó. Na hora do trabalho é complicado, né? Beleza, Ana. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Não, né? Podemos fazer a chamada, né? Beleza, galera. Galera, como eu peguei no pé na outra vez com relação à prova, né? Que a maioria tinha sido mal, e aí agora tem uma quantidade boa de gente. Parabéns, ó, vocês foram excelentes nas provas. Um ou outro tirou 8 e alguma coisa, mas eu considero como sendo nota muito boa. Então, 10, 8, né? Acho que teve gente que não fez a última estava simples, tá? Mas conseguiu tirar um 6 e alguma coisa para poder passar. Eu passei a atividade, o trabalho, aliás, para a gente fazer ele, para poder fechar a nota para entregar até quinta-feira, tá? Até no último horário. Só que mesmo com ele não fechado, algumas pessoas, eu mostrei no começo aqui, quem tinha chegado, passaram no bimestre, mas é bom fazer para aumentar a nota, né? Aqui, ó. Aqui, esses verdinhos aqui é o que estão aprovados no bimestre, né? Mas ainda falta lançar esse trabalho que eu passei ontem para vocês. E a outra coisa que eu conversei com as meninas quando estava no começo da aula, essa média final, né, que nós estamos construindo ela, lancei aqui as 3 primeiras, falta lançar a última, que a gente não tem ainda, nem começamos ela, né? E também a terceira não está construída por completo, né? Falta ainda
fechar a terceira, que é através do trabalho. Tem algumas pessoas aqui bem pertinho do 7 já até fiz a simulação para Sara, né, que ela passaria se entregar, ou passará, né, na verdade, que não entregou ainda, né, o trabalho, mas está em tempo ainda. A gente passou ontem até quinta-feira. É passará, professor, viu? É passará. O passaria se tivesse passado já e tivesse a Com chance, certeza, né? Sara, passará. Passará. Ela vai passar, a Sara é no terceiro bimestre. Beleza, vamos fazer a chamada. Cadê aqui a chamada? Ana Paula, primeira falta, moça. Cadê a Ana Paula aqui? Tô Moça, muita presente, falta professor. Professor, minha internet caiu Não, segunda-feira passada. Mas foi só por isso, falta prometo segunda, nunca mais. Beleza. Bom saber, ó. Vamos aqui na sequência. Deixa eu colocar a Ana Clara aqui por... Só um instante, Ana Clara. Presente. Ana Clara, chamei aqui. O Adrian... Não, né? Ana Clara, ela tá, enquanto ela responde lá. Ana Paula. Presente, professor. Beleza, Ana, pode sair também. Ana Clara, coloquei aqui já. Até mais, Ana. Antônio. Presente, professor. Oi. Tudo bem, Antônio? Nossa, A Ariane, o menino justificou, não vou colocar PJ aqui na Ariane. PJ, que é na verdade é FJ, é falta justificada. Aí, tem falta, mas teve uma justificativa, né? Depois eu coloco vermelho ali. A Bruna não. O Diego ficou até certo horário aqui, né? Então tá de boa. A Ellen tá. Ellen, tá por aí, Ellen? Presente. Ellen, só. Tá, então, Ellen. Emerson não. Gilvana da Silva Lima, tá por aí? Tô. Presente. Beleza, Gilvana. Eloane, tá por aí? Presente, professor. Beleza, Eloane. Júlio. Oi, Oi? tô aqui. Beleza, Júlio. Como é que foi na prova, Júlio? Deixa eu ver bem aqui, ó. Aqui tem. Não assisti a aula, Eu não, achei mas acho que fácil. ele é bom de prova, quer ver? Júlio. Eu achei Júlio foi fácil. bem, Júlio foi bem. Júlio, essas faltas aqui que tem. Por que você não tá em todas as aulas, não, né? Mas é de boa, só deixa eu perguntar mesmo. Não, mas depois eu assisto. Depois eu assisto Tá, gravado. beleza. O que vale mesmo é fazer as atividades e a prova. Você tá bem, então tá de boa, garoto. Parabéns, Júlio. Calisson. Por aí, Calisson respondeu. Beleza, Calisson. Calisson, deixa eu ver como é que tá indo aqui. Rapidão, Calisson. Olha aqui tua nota, garoto. Média. Calisson. Não, o Calisson tá bem. Foi quase no rumo aqui, né? No segundo, no terceiro ele tá bem. Falta só pegar esse trabalho agora. Beleza. Vamos lá. Kevlin, tá por aí? Presente, professor. Beleza, Kevlin. Presente. Mais aqui, pode sair, Kevlin. Liza, tá por aí? Valeu, lá tá baixinho, vai ouvir, Liza. Pode sair. Lívia. Tá baixinho também, mas ouvi, Lívia. Pode sair. Sara foi a primeira. Presente. Uma das primeiras. Beleza, Sara, pode sair também. Stephanie. Presente. Beleza, Stephanie, pode sair também. É isso mesmo, né, galera? A Ellen já chamei, presença, o Júlio já tá de boa, Kevin. É isso. Até mais, galera. Tchau, tchau, até quinta-feira.